Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, sou Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Germanos, os povos considerados bárbaros pelos romanos, que vão por fim ao Império Romano em 476 do Ocidente. Como assim, professor? Tinha duas Romas? Embarque nessa aventura junto conosco. Vou apresentar para vocês o primeiro slide com o nosso objetivo da aula. Reconhecer as principais características dos povos germânicos, identificar a organização e os valores guerreiros presentes na sociedade germânica. Bom, e aí vem a primeira pergunta, mas quem são esses povos germânicos, professor? Bom, é o calcanhar de Aquiles dos romanos, os inimigos mortais dos romanos. O Império Romano fez de tudo, menos conquistar esses povos germânicos lá de cima. Por vários motivos. Pela questão do distanciamento deles, pela questão de serem povos guerreiros também e muito fortes. Vários povos com uma organização de valores guerreiros impressionante e que isso sempre causou ali a rivalidade entre bárbaros, entre germanos, melhor falando, e os romanos. Bárbaros porque os romanos chamavam eles assim, primeiro para dar uma noção que eles não eram civilizados, que nem eles, romanos. Segundo porque ele também tem toda uma questão cultural, da própria característica germânica, né? Da barba, bárbaros, a ideia da barba, de não tomar banho. Os romanos faziam muitos mitos e lendas sobre eles. Que é um povo tribal, é verdade. Agora, considerá-los bárbaros, não sei. Aí é uma questão também de inferiorizar. Até porque os romanos chamavam eles assim porque não falavam latim. Essa é uma das explicações. Os povos germânicos falavam as línguas germânicas. Né? Dali as línguas anglo-saxãs, inclusive dali vai originar depois uma língua neo-germânica, vamos falar o alemão, por exemplo, uma língua neo-anglo-saxã, o inglês, claro que com uma, vamos dizer assim, uma dinâmica linguística misturando com o romano também, porque são povos que são fronteiras e que vão trocar uma cultura muito intensa. Aí vem o primeiro povo aqui para vocês analisar, povos vândalos. Quando eu falo vândalo, gente, o que vocês recordam sobre eles? Ah, professor, eu sei. Vai lá, fala aí. Os vândalos eram os mais perigosos. Eles passavam e eles vandalizavam tudo. Não sei se o termo era dessa época. Nós sabemos hoje que a origem do termo vandalismo, né, quebrar uma estátua, pichações, enfim, o termo vandalismo, a origem dela é por causa do povo vândalo, que realmente eram os mais violentos. E daí vem a ideia do vandalismo. Agora, se os romanos já caracterizavam eles, eu não sei, eu acredito que não. Aqui vocês têm uma representação, né, de do povo vândalo germânico na Gália, eles estão na região da Gália, Fronte Britânica Enciclopédia. Bom, os germanos, ou os germânicos, melhor dizendo, era o nome dado aos habitantes da Germânia, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Báltico do Norte e pelos rios Reno e Danúbio. Representação de guerreiros germanos, História dos Romanos, Gerber, 1896. Observe o mapa e reflita. Por que será que os romanos limitaram a fronteira com os povos germanos? Por que será que não foram conquistados, assim como tantos outros povos e culturas anexadas pelos romanos? Mas não que os romanos não quisessem. Tentar até tentaram. Uma das alternativas encontradas foi meio que aceitar muito desses germanos dentro do exército romano. Assim surgiu a história de Armínio e tantos outros germanos, povos, né, estrangeiros, que entraram no exército romano, que aprenderam latim, que desenvolveram e estudaram as técnicas militares do exército romano, e a famosa história do Armínio, a famosa Batalha de Teutoburgo, né, que terminou com uma traição e uma derrota impressionante de 3 legiões, mais de 15 mil soldados romanos nas mãos de Armínio e seus bravos guerreiros germanos, aproximadamente 2, 3 mil somente ali. Nossa, imagina! Gente, observe esse mapa. Olhe o povo vândalo em verde, os povos godo, os marcomano, quados, hermonúndoros, queruscos, os fossos,
os variscos, naristos, os frísios. Ó, os ângulos, onde estão aqui, ó, os batavos, são milhares de povos germanos. Não é somente o povo germano. Cada um com sua cultura, cada um com as suas características, cada um com seus costumes e seus usos e costumes, com as suas características culturais. Por isso que os vândalos, né, considerados mais violentos, mas isso não significa que os outros povos também não fossem também guerreiros. Tinham algumas características em comum, a religiosidade politeísta, né, uma cultura voltada para a guerra, eram povos tribais, mas não deixavam também de serem agricultores, então eram povos também, né, fixos, né, sedentários, alguns pelo menos. Aqui vocês veem a localização dos povos germanos no norte da Europa a 50 depois de Cristo. Os germanos eram divididos em vários grupos: alamanos, burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos. Eles possuíam culturas diferentes entre si, mas mantinham em comum o fato de serem povos guerreiros e agricultores. Gente, eram povos sedentários com um desenvolvimento de agricultura. Aqui vocês têm o breviário de Alarico, compilação de reis romanas no reino de Tolosa. E a Frâncica, né, a Francesca, parece um machado, professor. Pois é usado também em batalhas. Machadão ali. Mas acredite se quiser, é uma ferramenta agrícola. Para revirar a terra, né? Para fazer uma função meio que de um arado, né? Para envolver a terra, para bater, para quebrar ali a terra meio que socada no chão, mas também utilizado também como uma arma. Então, ao mesmo tempo, faz uma função de guerra também para a agricultura. Essa aqui que vocês estão vendo servia como arma de arremesso e também na agricultura, usada para revolver a terra para o plantio. Copie seu caderno e responda. De acordo com o nosso estudo, quem eram os germanos? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei, bora lá com gesta. Germanos era o nome dado aos habitantes da Germânia, que seria hoje a Alemanha, professor? Uma parte.
da região da Europa, parcialmente limitada pelos mares Báltico e do Norte e pelos rios Reno e Danúbio. Os germanos eram divididos em vários grupos: alamanos, burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. Bom, e a sociedade? Vamos conhecer um pouco sobre a história dos povos germanos e analisar aí algumas características e derrubar, inclusive, um pouco de alguns mitos, né, voltados a ele. Professor, eu lembrei dos vikings, tem tudo a ver? Os vikings estão no século IX. Realmente também são considerados um povo guerreiro, com algumas características, inclusive, voltadas para a agricultura, né? Ficaram famosos por se lançarem aos mares, inclusive, algumas aventuras, muito também de lendas, muitos mitos envolvendo os vikings. Não deixam de ser descendentes desses povos germânicos, desses povos estrangeiros do norte da Europa, mas os vikings estariam mais para a Noruega, na região ali, mais ainda para cima da Europa. E nós estamos falando de uma região mais da Alemanha, né, da região mais germânica. Os povos germânicos, historicamente, estariam, pelo menos primeiros documentos que falam da existência deles, há 200 anos antes de Cristo. E os vikings estariam a 900 depois de Cristo. Então seriam dois povos bem distantes. Mas só para vocês não se confundirem. Mas é interessante porque muitos alunos perguntam isso em sala de aula, se seriam os mesmos povos. Ao mesmo tempo não são, ao mesmo tempo poderíamos dizer que são descendentes, vamos dizer assim, né? Mas sua cultura e inclusive a sua religiosidade, os deuses, né, germânicos, alguns também cultuados pelos vikings. Desconheciam estado e cidades, não desenvolveram então nenhum sistema de governo nem cidade, né? Povos tribais. Sua vida social estava centrada na comunidade, na tribo, no clã, num grupo de famílias. Clã são grupos de famílias, em que o indivíduo encontrava sua razão de ser. A base de toda a estrutura social estava na chamada CIP, comunidade de linhagem que assegurava a proteção ao grupo de pessoas sob sua autoridade. Normalmente um chefe guerreiro. Olha que bacana essa reconstrução, gente, de uma casa de um godo, né, uma casa gótica do século II depois de Cristo na Polônia. Poxa, que bacana, né? Utilização de madeiras, né? Palha por aí vocês entendem por que os romanos chamavam eles. Esses povos bárbaros, atrasados. Nós não! Vivemos em cidades, temos governo, falamos o latim. Olha o nosso exército! Olha nossas máquinas de guerra. Somos um povo civilizado. Assistimos às lutas de gladiadores, né, em anfiteatros construídos de pedras e uma arquitetura impressionante. Enquanto eles, olha só esses povos atrasados, são povos bárbaros mesmo. É claro que isso aí é a visão do romano. Mas queira ou não queira, são esses povos aqui, ó, que vão dominar Roma em 476 depois de Cristo. No casamento, a esposa tornava-se encarregada da transmissão ao filho do seu dote em armas e animais, e dava uma arma ao esposo para mostrar que estava pronta a dividir o perigo da ocupação de guerreiro. Tem uma visão assim, muito romantizada, né, da mulher germânica, né, que ela seria uma guerreira, que ela iria lutar junto com o seu marido. Não é que não aconteceu, mas também planificar, né, generalizar, tem que ter muito cuidado. E sim, também muito agricultoras, também, enfim, funções de cuidar dos filhos, de passar a sua cultura e ter voltado mais até para a agricultura, mas também podem ter sido guerreiras, sim, com certeza. Relevo no sarcófago de Portonátio, representando o exército romano contra povos germânicos. Sempre foi o calcanhar de Aquiles deles. 180 depois de Cristo, esse é o relevo representando a luta dos bárbaros contra os romanos. Olha, eu chamo de bárbaro, né, contra os germanos. Né? Copie seu caderno e responda. Explique como era a sociedade germânica. Daqui a pouquinho nós voltamos, viu? Copiamos juntos. Respondemos juntos.
Voltei! Ô, professor, corrigimos junto. É, foi mal. Agora corrigi. Bora lá? A sociedade germânica estava centrada na comunidade, na tribo, no clã. O que é clã, professor? Grupo de famílias. A estrutura social embasava-se na cipe, seria uma espécie de uma comunidade de linhagem, né, de famílias, formando esse clã, assegurava a proteção do grupo de pessoas sobre sua autoridade. Normalmente um chefe guerreiro seria o chefe desse clã. O germano devia se preparar para a guerra desde pequeno. São povos guerreiros, e isso é o ponto crucial para entender a sobrevivência deles e por que também que os romanos não dominam eles tão fácil assim, a ponto de construir um baita de um muro, chamado Muro de Adriano, dividir a Inglaterra no meio. Por que não conquistaram? Eles são danados. Lá no caso não era germânico, né? Mas é um povo estrangeiro. E nisso era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, recebia honra e reconhecimento da comunidade. Aqui um cavaleiro vândalo, do século V d.C., a origem do termo vandalismo está relacionada a essa violência empregada pelos guerreiros. As guerras e os povos germânicos. O jovem passava a integrar um comitatus. O que é isso? Um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem deveriam servir e honrar. O chefe era o elemento-chave da comunidade guerreira germânica, e os outros guerreiros, né, juravam fidelidade e também servir a eles, né, com muita lealdade, formando esse conceito que nós utilizamos de comitatus. É muito importante vocês entenderem essa palavra. Repitam comigo. Comitatus. Repetiram? De novo. Comitatus. Professor, o que é o comitatus? De novo, seria uma relação de fidelidade e lealdade dos guerreiros com um chefe guerreiro. Eles juravam, inclusive, tinham um juramento. Não, nós vamos jurar lutar com o Senhor até a última gota de sangue na batalha e tudo mais. Eu não vou trair o Senhor. Seria uma ideia de uma lealdade e fidelidade. Por que, professor, que isso é importante? É porque é uma das bases aí que vai surgir após a queda do Império Romano uma nova sociedade. Através do comitatus e de outro conceito que surgiu de Roma, chamado de colonato. Dessas duas origens de conceitos, surgiu uma nova sociedade pós-romana. Vamos ver lá aqui com vocês? Além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Povos germanos, o guerreiro vencido se matava no campo de batalha pura ou se escondia na floresta, esperando nova oportunidade para guerrear. Gente, então eles viviam para a guerra. Não tinha essa de fugir, não. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitatos ganharam poder e alguns deles tornaram-se reis. Aqui vocês têm o tesouro de Guarrazar, coroa do rei visigodo Recessuinto, no século VII d.C., o Museu Nacional da Espanha. Olha que coisa linda, gente. Muito bacana mesmo. De ouro, hein? Vamos lá. Copie seu caderno e responda. Explique o que era o comitatus. O professor Roberto explicou bem bacana. Uma das principais características da cultura guerreira germânica. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei! Bora lá corrigir esta junto conosco. O comitatus era um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deviam servir e honrar. Fidelidade e lealdade. Uma relação de fidelidade e lealdade com seu chefe guerreiro. Gente, retomada. Analisamos as principais características dos povos germânicos, sua localização, sociedade, economia e cultura. Observamos que germanos ou germânicos era o nome dado a vários povos que viviam na Germânia, região da Europa, parcialmente limitada pelos mares Báltico do Norte e pelos rios Reno e Danúbio. Eles possuíam diversas culturas entre si, mas tinham um fato em comum: são povos guerreiros e agricultores. Guerreiros e agricultores. Fechamos? Galerinha, aquele abração a todos vocês. Agradecer a todos mais esta aula. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve. Valeu!